Poucos cristãos sabem disso, mas existe uma carta escrita por Paulo que foi completamente esquecida por muitos, ignorada por séculos, e que carrega um segredo tão poderoso que poderia transformar a fé de qualquer pessoa da noite para o dia. Não, não é invenção. É um texto bíblico real inspirado por Deus, deixado de lado injustamente e que pode estar faltando exatamente no seu caminhar espiritual. O mais chocante, esse esquecimento não aconteceu por acaso. Há um silêncio em torno dela, um silêncio que grita, que incomoda, Porque dentro dessas palavras de Paulo existe uma revelação sobre o poder que Deus nos confiou. Um poder que muitos não ativam simplesmente porque nem sabem que existe. Quantas vezes você já sentiu que a sua fé estava fraca? Que orava, mas parecia que nada acontecia? Que jejuava, mas as correntes não quebravam? Talvez o que te falta não é mais esforço, é acesso ao segredo. E Paulo entregou esse segredo, mas o mundo, distraído, o esqueceu. Hoje vamos abrir essa carta esquecida, versículo por versículo, e entender por que ela revela uma das chaves mais fortes da vida cristã. Prepare-se para mergulhar em algo que vai além do comum. A carta esquecida a que nos referimos é a Epístola de Paulo a Filemão. Sim, Filemão. Um pequeno livro quase escondido entre Tito e Hebreus, com apenas um capítulo. Muitos passam direto por ele, pensando ser apenas uma nota pessoal, irrelevante para a fé prática. Mas esse é o primeiro grande engano. Paulo não escrevia por acaso. Cada letra, cada saudação, cada argumento tinha peso espiritual. E em Filemão, ele não está apenas tratando de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Ele está revelando um segredo que ecoa os próprios fundamentos do Evangelho. Um segredo que fala de reconciliação, restauração, graça e, acima de tudo, autoridade espiritual. Logo no começo da carta, Paulo se apresenta não como um apóstolo impositivo, mas como um prisioneiro de Cristo. Essa escolha de palavras já é poderosa. Paulo, que tinha autoridade apostólica, decide se colocar como servo. E aqui começa o segredo. Quem deseja exercer o verdadeiro poder no reino de Deus precisa primeiro aprender a servir. O poder não vem com título, mas com submissão. Não vem com voz alta, mas com coração quebrantado. Paulo está nos ensinando, nas entrelinhas, que o poder do Evangelho não está apenas no falar, mas no viver. Ele escreve a Filemão com amor, com humildade, pedindo por Onésimo. E aqui está outro ponto importante. Ele poderia ordenar, mas escolhe pedir. O poder que força não é o mesmo poder que transforma. A transformação exige uma escolha livre, uma rendição voluntária. Onésimo, o escravo fugitivo, havia encontrado Paulo na prisão. E ali, em meio às correntes e ao sofrimento, Onésimo encontra Cristo. Paulo o discipula, o ama como filho. E agora, com coragem, o envia de volta a seu antigo senhor, Filemão, pedindo que o receba não mais como escravo, mas como irmão. É ou não é o próprio Evangelho encarnado nessa história? Um Deus que nos encontra na fuga, nos acolhe na prisão e nos envia de volta ao nosso destino, não como servos derrotados, mas como filhos restaurados. Paulo escreve com uma autoridade que não oprime, mas convence. Ele lembra Filemão do amor que ele tem por Cristo e pela Igreja e pede que essa fé seja demonstrada agora em ação prática. Ele não quer apenas uma mudança de atitude, mas uma mudança de coração. Quantas vezes em nossa caminhada Deus faz o mesmo conosco? Ele nos encontra quebrados, fugindo, perdidos. Nos acolhe, nos restaura e depois nos envia de volta aos lugares que nos feriram, mas agora com outra identidade. Não mais como escravos do passado, mas como filhos redimidos. E o segredo de poder? Ele está escondido exatamente aqui, na graça que restaura. O poder de Deus se manifesta quando escolhemos perdoar, quando escolhemos amar, quando abrimos mão de nossos direitos para agir como Cristo. Esse é o poder que Paulo revelou a Filemão. Esse é o poder que muitos ignoram, porque estão procurando por milagres grandiosos, enquanto ignoram o maior milagre de todos, o da reconciliação verdadeira. Reparem como Paulo constrói seu argumento.
Ele não começa exigindo obediência, ele não acusa, ele não humilha, ele começa exaltando as virtudes de Filemon. Ouço falar do amor que você tem por todos os santos, escreve ele, e isso revela uma estratégia espiritual. O poder não se impõe pela força, mas se ativa pelo reconhecimento do que Deus já está fazendo na vida da outra pessoa. E mais, Paulo não esconde sua dor. Ele escreve como alguém que está sofrendo, preso por causa do Evangelho. E isso dá ainda mais autoridade às suas palavras. Aqui, aprendemos outro princípio de poder. O sofrimento, quando é vivido com fé, gera autoridade espiritual. A dor de Paulo não é uma fraqueza, é uma plataforma. Quantas vezes fugimos do sofrimento sem perceber que ele está nos preparando para carregar algo mais profundo? Que a prisão de hoje pode ser o púlpito de amanhã. Paulo está mostrando que o poder do Evangelho não se revela apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando somos fiéis mesmo em tempos difíceis. E então ele fala de Onésimo. E veja o cuidado nas palavras. Ele diz que Onésimo, antes inútil, agora é útil. Paulo usa um jogo de palavras com o próprio nome do escravo, que significa útil. Isso mostra como Cristo não apenas nos perdoa, mas nos devolve o propósito. Esse é mais um segredo de poder, a restauração de identidade. Quantas pessoas hoje se sentem inúteis, sem propósito, perdidas? O Evangelho revelado por Paulo nesta carta mostra que quando nos encontramos com Cristo, até o nosso nome volta a ter sentido. Até o que foi desprezado volta a ter valor. Onésimo não é mais o fugitivo. Agora ele é irmão, filho espiritual de Paulo, cooperador no reino. E Paulo vai além. Ele se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo tenha. Se ele te deve algo, ponha na minha conta. Que amor é esse? Que autoridade é essa que se coloca no lugar do outro, que assume a culpa para que o outro seja restaurado? Isso é exatamente o que Cristo fez por nós. E Paulo, vivendo isso na prática, revela o poder da substituição, outro segredo espiritual. Assumir o lugar do outro é o ato mais profundo de amor e o gesto mais forte de poder espiritual. O Evangelho é substituição. O justo pelo injusto, o forte pelo fraco, o livre pelo escravo. E se aplicássemos esse princípio hoje, em nossas famílias, em nossas igrejas, no nosso trabalho, e se parássemos de exigir justiça e começássemos a praticar graça, o que aconteceria se fôssemos dispostos a dizer: coloca na minha conta quando alguém falhar conosco? Seríamos reconhecidos como cristãos não apenas por palavras, mas por gestos, por atitudes que desafiam a lógica humana e revelam o reino de Deus em ação. A carta a Filemon, tão pequena, tão ignorada, é um dos maiores manifestos de poder da Bíblia, justamente porque ela mostra o Evangelho encarnado em cada linha. Paulo termina sua carta com uma declaração surpreendente. Ele diz que confia na obediência de Filemon e que sabe que ele fará ainda mais do que Paulo está pedindo. Isso é fé na transformação do outro. Paulo acredita que o Evangelho não só toca corações, mas muda atitudes. Ele escreve com esperança. E aqui temos mais um segredo de poder, a expectativa da transformação. Paulo não tem medo de esperar o melhor das pessoas. Ele não se prende ao erro passado de Onésimo, nem às possíveis mágoas de Filemon. Ele planta fé no meio do problema. Quantas vezes nós enterramos pessoas com nossos julgamentos? Quantas vezes deixamos de acreditar que alguém pode mudar? Paulo está nos mostrando que o poder espiritual também se manifesta quando decidimos acreditar na obra do Espírito Santo nos outros, mesmo que ainda não vejamos resultado. E ele termina a carta com um pedido: prepare-me um aposento, porque espero que, por suas orações, lhe serei restituído. Mesmo preso, Paulo tem esperança. Ele vê além da cela. Ele vê liberdade. E essa fé move tudo. Mas um segredo se revela aqui. O poder da esperança ativa. Paulo não está esperando por esperar. Ele está esperando com fé, com expectativa. E isso muda tudo. O cristão que vive esperando em Deus com fé está se preparando para o milagre.
Ele já está construindo o aposento antes da libertação. Ele está vivendo hoje como se o amanhã já tivesse chegado. E quantos de nós precisamos resgatar essa esperança? Quantos estão presos emocionalmente, espiritualmente, sem forças para crer que a mudança virá? Essa carta nos desafia a preparar o aposento, a fazer planos, a esperar com fé. E ainda há um detalhe lindo. Paulo cita os irmãos que estão com ele. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Ele termina a carta em comunhão. O segredo final é este. O poder também está na unidade. Ninguém vence sozinho. O evangelho é coletivo. A graça se manifesta em comunidade. Quando tudo isso se junta, serviço, humildade, restauração, substituição, fé, esperança, unidade, temos o retrato do poder de Deus em ação. Não é um poder que grita, que brilha como um espetáculo. É um poder que transforma, que reconstrói, que devolve identidade, que cura. A carta a Filemão, esquecida por muitos, é uma joia escondida. E agora você sabe por quê. Ela nos mostra que o segredo do poder não está no extraordinário, mas no cotidiano, no perdão, no amor, na reconciliação, nos gestos simples que carregam o reino. Agora que você já entendeu o pano de fundo dessa carta, vamos aprofundar ainda mais o impacto que ela pode causar na sua vida. A carta a Filemão não foi escrita apenas para aquele momento da história. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para alcançar pessoas em todas as gerações. E se você está ouvindo isso hoje, é porque essa mensagem também é para você. Vamos olhar com mais atenção para o personagem central, Onésimo. Ele era um escravo, um fugitivo, alguém considerado inútil. Aos olhos do mundo, ele não tinha mais valor. Mas Deus olhou para ele com outros olhos. Paulo o encontrou, cuidou dele, discipulou e acreditou em sua restauração. Isso nos ensina que ninguém está além do alcance da graça. Talvez você esteja ouvindo isso e se sentindo como Onésimo. Talvez tenha fugido de algo, quebrado alianças, perdido sua identidade. Mas Deus ainda acredita em você. E mais do que isso, Ele quer te usar. Quer te devolver ao propósito original, não como escravo do passado, mas como filho amado. Agora pense em Filemão. Ele também representa muitos de nós. Pessoas que têm tudo para viver uma fé madura, mas que em algum momento foram feridas, traídas ou decepcionadas. Filemão tinha o direito de punir Onésimo, mas Paulo o chama para algo maior, o perdão, o recomeço. Será que você não está como Filemão hoje? Alguém te feriu, alguém fugiu da sua vida, te deixou marcas, dívidas, mágoas, e agora Deus está pedindo que você o receba de volta, não com revolta, mas com amor. Isso é difícil, mas é nesse gesto que o poder de Deus se manifesta de forma mais intensa. A carta também nos ensina sobre intercessão. Paulo se coloca entre os dois. Ele ora, escreve, intercede, clama, e esse é um chamado para nós também. Há Onésimos e Filémons ao nosso redor, gente quebrada, gente ferida, e nós podemos ser os Paulos, os que reúnem, os que escrevem cartas, os que curam pontes quebradas. A geração atual está carente de reconciliação, famílias desfeitas, igrejas divididas, amizades cortadas, relacionamentos sem perdão, e muitos estão esperando por um Paulo, alguém que entenda que o poder espiritual se revela na restauração de vínculos, que tenha coragem de clamar, ponha na minha conta. Se você deseja ver a glória de Deus na sua vida, comece restaurando, comece perdoando, comece intercedendo por quem te feriu, comece abrindo as portas da sua casa, do seu coração. A carta a Filemão é um manual prático do cristianismo verdadeiro. Quantos milagres deixamos de viver porque decidimos não perdoar? Quantas bênçãos estão bloqueadas porque preferimos a razão ao invés da graça? O segredo do poder revelado por Paulo está na disposição de amar como Cristo amou, de ver o próximo como irmão, mesmo quando ele não merece. E Paulo termina a carta com uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Veja, não é apenas com a vida, é com o espírito. Porque o que ele está propondo não é uma mudança externa, mas interna. Uma transformação espiritual profunda.
Essa carta esquecida, escondida no final das epístolas paulinas, é um tesouro enterrado, um mapa de poder espiritual que poucos decidiram escavar. Mas você agora conhece o caminho. Você sabe onde está o segredo. Agora que você conhece essa carta, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-la esquecida mais uma vez ou vai aplicar seus segredos à sua vida? A resposta está em você. A carta a Filemon não é apenas sobre Onésimo ou Paulo. Ela é sobre você, sobre nós, sobre todos que precisam restaurar algo. Você está disposto a perdoar? Está disposto a se tornar um instrumento de reconciliação? A colocar na sua conta a dor que o outro causou? Está preparado para liberar graça, mesmo quando tudo em você clama por justiça? Esse é o verdadeiro poder. Esse é o reino de Deus em ação. O mundo precisa ver isso. Sua casa precisa ver isso. Sua igreja, sua vizinhança, sua história. Deus está te chamando para ativar esse poder. Se isso tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Eu quero viver esse poder. Vamos conversar. Compartilhe sua luta. Conte o que Deus está fazendo. E, claro, se você quer continuar aprendendo segredos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e venha com a gente descobrir mais tesouros escondidos na palavra. A carta esquecida de Paulo agora é lembrada, e o poder está vivo em você.